Meu caro amigo, esse é o nome da nossa série, a série de conversas que temos tido aqui, utilizando o texto de Lucas, que escreve a Teófilo, é aquele que recebe os escritos de Lucas. Esses escritos, tanto o Evangelho de Lucas, que nós temos hoje, quanto o livro de Atos, eles se transformam nesses textos bíblicos tão importantes para nós. Mas é bom se lembrar que se trata de uma carta, digamos assim, um relato que Lucas escreve a Teófilo. Essa tem sido a tônica das nossas conversas aqui. Observar o texto de Lucas à luz desse olhar de quem escreve para um amigo, digamos assim. Nós já entendemos que Lucas quer que Teófilo tenha certeza de algumas coisas e isso é muito importante para ele. Nós percebemos, por exemplo, que Lucas escreve e narra o nascimento de Jesus, o anúncio do nascimento de Jesus e algumas outras situações que nós já abordamos aqui, que tem como finalidade, por parte de Lucas, mostrar para Teófilo que Jesus é Deus. Conversamos sobre isso, que Jesus é o Messias do Antigo Testamento e que Jesus é Deus encarnado. Mas agora nós entramos no capítulo 4, onde Lucas narra a tentação de Jesus. E a ideia da tentação de Jesus, por Lucas, é mostrar a humanidade de Jesus. Vamos tentar entender melhor juntos isso. Então vamos lá para Lucas capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Bem, como eu disse antes dessa leitura, Lucas apresenta uma narrativa que faz Teófilo entender que Jesus é Deus. Mas agora, diante da narrativa da genealogia de Jesus e também Jesus apresentado de forma frágil, com fome, diante da tentação que lhe é apresentada, que lhe é feita pelo diabo, a ideia de Lucas é mostrar a Teófilo e a nós que Jesus é homem. A humanidade de Jesus, inclusive, pode ser percebida por nós em vários outros momentos descritos nos evangelhos. Vou lembrar para você, por exemplo, quando Jesus está em direção a Samaria, trafegando, andando, aliás, dentro de Samaria, ele para junto com os seus discípulos no poço, onde ele tem aquela conversa com a mulher samaritana. Diz o texto que ele está cansado. Em vários momentos nós vemos Jesus cansado, uma clara identidade com a sua humanidade, uma demonstração da sua humanidade. Nós entendemos que Jesus é homem quando percebemos a sua dor ali na crucificação. Nós percebemos que Jesus é homem, inclusive quando ele chora a perda de um grande amigo que é Lázaro. Se nós precisamos compreender que Jesus é Deus, nós também precisamos compreender que Jesus é homem. Teologicamente,
essa situação tão complexa para nós e que os teólogos demoraram algumas centenas de anos para fecharem essa situação, é chamada teologicamente de união hipostática. O nome técnico para essa realidade que só pode ser vista, contemplada e percebida em Jesus Cristo. 100% Deus, 100% homem no mesmo ser. Mistério que a gente com certeza não consegue compreender completamente aqui, será desvendado a nós na eternidade, mas algo real, importante para nós. Quando pensamos no Jesus homem, precisamos tomar cuidado para não pensarmos em um Jesus super-homem. Não. O Jesus apresentado por Lucas, o Jesus apresentado pelo texto bíblico é humano. Ele não é super-humano. Jesus não usa os seus poderes, a graça divina que está sobre ele, a plenitude do Espírito que está sobre ele, como o super-homem. Às vezes esse link é feito e na cultura moderna isso é bastante interessante. Jesus é visto como um super-homem. Sabe o Clark Kent, que ele aparece com aquele terno, e ele trabalha no jornal, e ele é um cara normal, até meio atrapalhado, até meio esquisito, né? Meio nerd e tal, mas que de repente quando alguém grita socorro, né? Lá não sei aonde, lá no avião que está lá no céu, ele arranca aquele terno e ele sai voando e resolve as coisas. Não é assim que nós podemos enxergar Jesus. Esse super-homem fica na questão da nossa modernidade, na imaginação que a gente tem, que até é legal, mas não pode representar Jesus. Jesus, o Deus encarnado, ele irá trilhar o seu caminho até a cruz de maneira humana. Sim, sem tirar proveito da sua divindade e do poder que está nele. Jesus não usa o poder para benefício próprio em nenhum momento da sua vida. Isso é relevante, isso é interessante. Ao narrar a fragilidade de Jesus diante daquele período de jejum tão prolongado, em que Jesus se apresenta debilitado e com fome, a ideia de Lucas é enfatizar esse Jesus que é humano, que sofre, que se fragiliza, que sente fome. É bem interessante. E também o fato de Jesus se permitir passar por isso. Será que nunca veio à sua cabeça a ideia de que Deus poderia ter resolvido o problema do pecado de outra maneira? Por que não? Um piscar de olhos, um estalar de dedos, tudo poderia ter sido resolvido por Deus? Eu creio que sim. Já que Deus não passa vontade, como a gente fala, né? Deus não passa vontade, Deus pode absolutamente tudo. Ele é Senhor absoluto de tudo. Mas o caminho escolhido por Deus é o caminho de acabar com o mal, sem acabar com o homem. Caso Deus resolvesse outra forma que não essa, o Cristo que se encarna e se fragiliza e passa por tudo que passou, a probabilidade era que Deus resolvesse a questão do mal, exterminando o homem, mas o seu amor é tão infinito que ele escolhe trilhar esse caminho de sofrimento e o Cristo se torna o Adão perfeito, fazendo e trilhando o caminho que Adão não conseguiu trilhar, inclusive que Israel não conseguiu trilhar. É bem interessante quando a gente lê os evangelhos, sempre olhando ao Antigo Testamento à luz dos evangelhos, nós encontraremos aquilo que a gente chama hoje de links, vários links, várias ligações entre o que Jesus vive e o que Israel vive, entre o que Jesus realizou e o que Israel não realizou. E aqui vemos mais um exemplo desse. Enfim, Jesus é o homem. Digo mais uma vez aqui, pense nisso em letras garrafais. Homem, natural mesmo. Um homem que é perfeito. Diz o autor de Hebreus, em Hebreus 4,15,
pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossa fraqueza, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus, o descendente de Adão, homem, deverá, portanto, enfrentar aquilo que Adão enfrentou, trilhar o caminho da obediência e dizer sim a Deus e não ao tentador. É diante disso que nós estamos. Algo muito mais complexo, muito maior do que às vezes nós imaginamos. O que está em jogo aqui é o próprio plano redentor, o próprio plano de salvação e de redenção e de reconciliação do cosmos com Deus, presente ali naquela atitude de Jesus, naquele momento de tentação que Jesus está vivendo. O interessante é nós nos lembrarmos que Jesus, pouco tempo antes de estar no deserto, ouve do Pai uma palavra única e muito especial. Lucas registra isso. Lucas 3:22 diz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Essas são palavras muito importantes para nós analisarmos o que é que está acontecendo, porque a afirmação amorosa do Pai demonstra a completa aprovação para com a pessoa de Cristo. Deus dizendo: Tu és o meu filho amado, e eu me agrado do jeito que você vive, eu me agrado do seu comportamento, eu me agrado da maneira como você vive a sua vida humana, digamos assim. Muito legal a gente pensar que não há mudança na opinião do Pai. Essa opinião do Pai acompanha Cristo em toda a sua trajetória. Isso quer dizer o quê? Cristo não errou, Jesus não errou, Adão errou, Israel errou, mas Jesus não errou. Isso é muito importante, porque a caminhada aprovada de Jesus, ela deve ser, portanto, observada por nós. E ela deve ser aquilo que os crentes gostam de dizer, a referência para todos nós. Isso, a caminhada de Jesus, o comportamento de Jesus, a maneira como ele reage a essa tentação, e tendo por base esse momento específico que estamos olhando no texto, deve ser vista por nós como realmente uma referência. A tentação, portanto, gente, mostra que tipo de homem Jesus é. Mostra que tipo de rei Jesus é, porque ele vem como rei. Mostra que tipo de filho Jesus é. Por isso devemos observá-la. O tentador tinha o objetivo de confrontar essa palavra que Jesus recebeu do Pai. Porque a tentação, ela se apresenta da seguinte maneira: o diabo diz a Jesus no versículo 3 do capítulo 4, se és o Filho de Deus. Pouco tempo antes, poucos dias antes, ali no batismo, Jesus ouviu que era o Filho amado de Deus. Em você eu tenho prazer, aprovação completa do Pai. Agora vem o tentador dizer: se você é o Filho de Deus, ele quer, através disso, influenciar o entendimento de Jesus a respeito da sua própria filiação, e quer atrelar essa situação de Jesus ser Filho de Deus e apresentar dúvidas baseadas no modelo humano de ser, no jeito humano de interpretar a vida, coisa que ele fez com Adão e com Eva. Lembre-se, houve uma distorção muito clara na conversa que o tentador teve com Eva, questionando o que o pai havia dito a ela. Israel, frequentemente, mesmo diante da glória do Senhor presente com eles no deserto, o maná que caía todo dia, a água que era dada a eles, as vitórias militares que eles viveram, sempre o tentador trazia um jeito de corromper o coração daquele pessoal. Agora ele quer fazer a mesma coisa com o Filho. Agora ele quer fazer a mesma coisa com Jesus. Será que você é filho amado mesmo? Será que você é esse filho do qual o Pai tem tanto orgulho? É claro que aquilo que Jesus vive
é único. Muito do que Jesus vive, ou quase tudo do que Jesus vive, é único a respeito da sua própria figura, porque ele é o Deus encarnado. E de certa maneira, essa tentação ela é exclusiva a Jesus. É assim que muitos estudiosos pensam, e é verdade. Mas de certa maneira também, nós podemos olhar para a tentação de Jesus e nos enxergarmos nela. Esse não é um exercício errado de se fazer. Jesus sai do Jordão e é levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto, onde é tentado. Essa distância que existe entre nós, a nossa realidade e a realidade do Cristo, deve ser percebida por nós, mas devemos nos espelhar em tudo isso, sabendo que, frequentemente, nós também somos tentados. Um dos estudiosos que eu li, para preparar essa conversa, disse assim que muito provavelmente essa tentação, ela acontece em uma conversa. Eu entendo que a figura do tentador diante de Jesus não foi aquela que a Idade Média construiu para nós, né? Um bicho chifrudo, rabudo, vermelho, com tridente na mão. É longe disso. Provavelmente uma tentação que aparece em uma voz muito sedutora, muito sutil, muito suave, demonstrando inclusive preocupação com o Cristo, com Jesus, sendo solidário a Ele, não é? Um desafio que é colocado com a intenção de mostrar uma preocupação com a situação de Jesus, que passa fome ali no deserto. Como assim? Você passando fome? Como assim você que foi declarado como filho amado há pouco tempo atrás, está numa situação como essa? Assim, eu não tenho medo de dizer que ocorre com a gente, né? Sussurros, vozes, opiniões, dicas, situações que demonstram preocupação conosco, mas que por trás disso há uma tentação. Por trás disso há uma tentativa de nos afastar do plano soberano de Deus. Lembre-se que quem levou Jesus ao deserto foi o mesmo Espírito que estava com ele no batismo. Mas o tentador quis desvincular tudo isso e corromper o coração de Jesus. Vamos olhar as tentações, são 3, como você sabe muito bem. Vamos tentar juntos aprender alguma coisa aqui. A primeira tentação é aquela que está no versículo 3. Aquela que o tentador propõe a Jesus transformar pedras em pães. Diz assim: o diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Bem, a conversa aqui, ela tem a ver com Deuteronômio capítulo 8. É muito importante nós nos lembrarmos que muito do que Jesus fala está no texto bíblico, digamos assim, do Velho Testamento. É de lá que muitas vezes Jesus tira os seus argumentos e suas respostas. Aqui acontece a mesma coisa. Deus está lá em Deuteronômio capítulo 8, exortando e dirigindo o povo de Israel a ser fiel a Ele. Quero que você leia comigo. Deuteronômio 8, versículo 2, diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. É interessante que é uma reprise de situações. Como eu disse para você, muito do que Jesus vive, Israel viveu.
Israel erra, Israel peca, Israel cai em idolatria, mas o Filho de Deus não. Israel sempre rebelde aos planos de Deus, Israel sempre dizendo: cadê meu pão? Era melhor que nós estivéssemos no Egito e tivéssemos ficado lá. Sempre Israel vai por esse caminho. Aliás, é a tônica do Antigo Testamento. São reis que aparecem e são seduzidos e tentados à grandiosidade humana e aí por diante. Outros aparecem e são levantados, surgem e são dedicados ao Senhor. Essa coisa do Antigo Testamento é muito clara. Mas agora, se a tentação é a mesma, a resposta não é. Jesus, homem, obedece e responde como Israel deveria ter respondido: nem só de pão viverá o homem. A proposta é a mesma, mas a resposta é diferenciada, e é para ela que nós devemos olhar e ela que nós devemos seguir. Somos frequentemente tentados a fugir do caminho do Senhor. É a reprise da tentação, que também acontece com a gente. A famosa autonomia, diria até eu aqui, autonomia satânica, de fugir do plano de Deus. Essa voz que encheu de rebeldia o coração de Adão, essa voz que encheu de rebeldia o coração de Israel, continua chegando aos nossos ouvidos, como também chegou aos ouvidos de Jesus. Se você é filho amado do Pai, você não precisa passar por isso. O que é que Deus está fazendo com você? Que provação é essa? Que restrição é essa? Que altruísmo é esse que está sendo reivindicado de você? Que dedicação, que humilhação é essa? A ideia é fazer com que nós nos sintamos abandonados. A ideia é fazer com que a gente se sinta traído diante de um amor que é dito, mas naquele momento parece que não está presente. Porque o filho estava lá 40 dias em jejum. Quem o levou para lá foi o Espírito Santo. Plano divino. A pergunta é a mesma, a tentação é a mesma, e a resposta, a de Jesus foi diferente, e a nossa. O sistema religioso que nos cerca, e o sistema humano que nos cercam, e a nossa natureza humana, impõem respostas. Respostas de autonomia, é verdade. Eu preciso cuidar da minha vida, você quer saber? É verdade, eu não mereço passar por isso. Eu sou uma pessoa tão dedicada. Essa situação está muito pesada. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu vou me desligar dessa situação e vou trilhar o meu caminho. Isso você sabe que é mais frequente na nossa cabeça do que a gente gosta de admitir. Mas todo mundo tem aquele dia que apresenta, que a ideia é: deixa eu ir embora, deixa eu acabar com isso. Para que tanta dedicação? Para que tanto amor e tanto altruísmo? Por que eu estou passando tanta dificuldade? A resposta que muitas vezes nós queremos dar é essa resposta de satisfação humana. Deixa eu cuidar da minha vida, deixa eu resolver os meus problemas. Deus passou da conta, não aguento mais. Ainda mais esse momento difícil que a gente está vivendo junto, né, irmão? Dá vontade de jogar tudo para o alto e sair correndo. Muitas vezes queremos dar essa resposta e outras vezes damos essa resposta. Muitas vezes essa voz consegue corromper a nossa ligação com o Pai. Ela faz com que a gente esqueça os momentos em que Deus demonstrou claramente a nós o seu amor, tipo Israel, né? A gente fala tanto de Israel e bate tanto nessa tecla, mas tantas vezes somos assim. Esquecemos do que Deus fez, esquecemos do seu caráter bondoso, esquecemos que o deserto acaba, esquecemos que a tempestade passa, esquecemos que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
E não temos uma atitude de efetiva repulsa à tentação como Jesus. Portanto, eu quero te lembrar que sejamos assim. Não é uma imposição aqui, irmão, não é uma conversa tipo, você tem que ser assim. É um conselho, é um papo que a gente está junto batendo aqui. O melhor caminho nessa hora é guardarmos no nosso coração e repudiarmos a tentação com a palavra que está escrita: nem só de pão viverá o homem. Esse momento que estou vivendo não demonstra o caráter de Deus, que continua sendo amoroso por mim, e eu continuarei firme na fidelidade que me cabe ao Deus amoroso, que me coloca em tudo isso e permite que eu viva tudo isso também para ser aprimorado na minha caminhada. Que a resposta de todos nós seja essa. E a segunda tentação: adorar para ter todos os reinos. Você se lembra dessa? Lucas 4, 5. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Oh, frase perigosa, hein? Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aqui a voz trouxe a ideia do controle, do poder, do domínio, da exaltação e da ocupação. Se a primeira tentação tem a ver com satisfação humana, a segunda posso dizer que tem a ver com poder humano. É interessante que Deus tinha planejado para Israel um grande reino. Israel viveu isso em muitos momentos, tipo o reino de Salomão. A história bíblica nos mostra que era um reino inigualável, que encantava todos que estavam ao redor e que fazia o propósito de Deus se apresentar. Qual era o propósito de Israel ser um grande reino? Que todas as nações olhassem para Israel? Não, para Deus. Israel seria um grande reino para que os outros reinos olhassem para Israel e enxergassem Deus. Ser um grande reino não era um propósito em si. Ser um grande reino tinha como propósito mostrar a glória de Deus e converter o coração daquelas nações idólatras. Algo que nós muitas vezes não entendemos. E a proposta do tentador vai em cima disso. Jesus, eu posso te dar todos os reinos que me foram dados. Porque para o tentador, ser grande, ter poder, ser exaltado é o fim. Para ele, o seu coração corrompido, isso é o fim. Para nós, seres humanos caídos, tantas vezes isso também é o fim. E nos esquecemos que se Deus quer exaltar alguém, e quer levantar alguém, como a gente gosta de dizer no nosso vocabulário, se Ele quer honrar alguém, os evangélicos adoram usar isso, Ele quer fazer isso para se exaltar através de alguém. Deus não divide sua glória com ninguém. Portanto, quando alguém é levantado, essa ação tem como objetivo a glorificação do próprio Pai. O reino dos homens, não esqueçamos, é fruto da queda. Aquilo que o tentador ofereceu a Jesus era nada, como nós sabemos que não é nada. Às vezes esquecemos, mas precisamos saber que não é nada. Esse reino apresentado pelo tentador, ele é afetado e comprometido pelo pecado. Tudo que está por aqui, como glória humana, poder humano, exaltação humana, tem como base o pecado, e rui, e desmorona,
e não tem fundamento em si. Por isso que o homem fica subindo, subindo, subindo e quer continuar subindo, porque lá em cima desse reino humano não tem nada que preencha seu coração. Jesus sabia disso. E nós precisamos nos lembrar disso. O reino dos homens é o reino da arrogância, do poder, é o reino da Babel. Cresçamos e ocupemos o lugar do nosso próprio Criador. Essa tentação é uma tentação que frequentemente vem a nós. Puxa, não te valorizaram, hein? Você está vendo? Você é uma pessoa muito especial, você é uma pessoa muito talentosa, muito boa no que faz, mas olha, você não está sendo devidamente valorizado. Veja só que pouquinho de like que deram na sua foto aí no Instagram. Você que fez esse trabalho tão incrível, deveria ter sido exaltado naquela reunião, e não fizeram isso com você. E outras coisas. Essa família não me valoriza, não é, mamãe? Não é, papai? Essa família não reconhece o meu esforço que eu faço aqui para manter tudo isso em ordem. É o tentador, são as opções, as propostas, as coisas que querem corromper o nosso coração. E a gente precisa se lembrar que essa frase, se dobre a mim, se prostre a mim, que eu te darei todas as coisas desse reino, desse mundo, não foi pronunciada por Deus, nem pelo Espírito Santo, nem por Jesus. Essa foi a proposta do tentador, do diabo, de Satanás a Jesus. E os evangélicos adoram pegar essa frase e dizer e pensar que Deus deu essa opção a nós. Não. Jesus responde o que está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. A ideia da palavra grega registrada por Lucas aqui é Jesus se tornar um culto. Eu não vou tentar a Deus, eu vou realmente me prostrar diante dEle, e a minha vida será um culto ao Senhor, adorando ao Senhor todo o tempo, vivendo a realidade de ser filho de Deus todo o tempo, não ao reino dos homens, não aquilo que me é oferecido, mas sim ao reino de Deus, porque dele é o reino e dele é a glória. A terceira tentação é aquela em que o tentador propõe a Jesus se jogar lá do pináculo do templo. Lucas 4:9, o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha o Senhor, o seu Deus, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Jogue-se daqui. E o Pai, o seu Pai, aquele que disse que tanto te ama e que tanto se agrada de você, Ele vai dar uma ordem lá no céu, e os anjos virão rapidinho, e você não vai chegar machucado lá embaixo. Imagine Jesus, são as conversas que estão embutidas na fala do tentador. Imagine Jesus, o ibope que isso vai dar. Imagine Jesus, no jornal mais comentado de Israel, no outro dia vai aparecer a sua foto lá sendo segurado pelos anjos. Vai ser a campanha ao Messias, né, mais fácil de ganhar, não vai ter problema nenhum. Jesus, o filho de José, é segurado pelos anjos, ele é o verdadeiro Messias. Essa era a ideia da tentação, abreviar, digamos assim,
essa situação de Jesus e encaminhar Jesus para a ideia de um Messias como todo mundo esperava que fosse. O plano de Deus não era esse. Às vezes essa tentação vem até nós também. Queremos que o plano de Deus seja o nosso plano, ou melhor ainda, que o nosso plano seja o plano de Deus. Para isso, fazemos fraudes com a palavra, para isso lemos aquilo que não está escrito, para isso distorcemos o Evangelho, e para isso, quando essa tentação ganha espaço no nosso coração, nós somos capazes de muita coisa, mas Jesus nem sequer deu atenção a isso, e já respondeu ao tentador: não, eu estou aqui para obedecer, eu não estou aqui para provar a Deus, eu estou aqui para me submeter ao plano dele, de ser o Messias, como ele quer que seja, não como as pessoas querem que seja. Já dissemos aqui várias vezes que essa era a expectativa dos judeus e de Israel naquele momento, um Messias que apareceria todo poderoso, e que libertaria Israel de Roma. Imagine a mais poder do que, imagine essa imagem do Cristo sendo segurado pelos anjos, meu Deus! Mas não era esse o caminho da messianidade de Jesus é o sofrimento, é a humilhação, é a cruz, e ele se dispõe a servir o Pai absolutamente, e responde conforme Deuteronômio 6,16, eu não vou desafiar de forma insolente o Pai. Jesus não precisava provar o amor de Deus que estava sobre ele, e nem precisava colocar o seu plano como plano de Deus, era o plano de Deus e ponto, era a humilhação e ponto, é essa que eu vou me submeter. A tentação de fazer algo escandalosamente incrível, visível aos homens, para ser visto como Messias, ele prova isso na cruz. É o plano de Deus, pleno e perfeito, sendo vivido pelo Filho, como Adão não viveu, como Israel não viveu, o Cristo vive. E quando nós olhamos para toda essa construção literária de Lucas, nós devemos perguntar: é assim que a gente tem reagido à voz tentadora que bate ao nosso ouvido frequentemente? Ou a gente tem respondido como o tentador quer que a gente responda? Às vezes nós nos jogamos esperando que Deus mande os seus anjos. Às vezes nós desafiamos a Deus esperando que Ele faça o que nós queremos, inclusive para que os outros saibam que nós somos servos de Deus e filhos de Deus. Você vai ver o que vai acontecer com a minha vida, Deus vai me honrar, eu vou me jogar daqui, Ele vai me atender, para você saber que Ele... Uma confusão que nós fazemos, porque na verdade o que queremos é o que queremos. O que queremos não é o que Ele quer, o que queremos, na maior parte das vezes, é o que queremos. Portanto, frequentemente nós caímos na ideia de uma manipulação com vistas ao meu engrandecimento, ao meu favorecimento, e a minha vontade que deve prevalecer. Eu fecho essa conversa, irmão, rapidamente, porque acho que a gente já aprendeu aqui o que tínhamos que aprender, mas eu quero lembrar você que esse momento das Escrituras e da tentação de Cristo deve nos fazer lembrar que nem só de pão nós vivemos, e que estamos prontos para o deserto, se for o caso, que estamos prontos para a submissão ao Senhor, mesmo no dia difícil, onde nós não buscamos a nossa satisfação, mas a dele, não a nossa vontade, mas a dele. Nós
mas a dele. Também aprendemos que não devemos desejar os reinos humanos, terrenos, porque eles são desprezíveis. Quem os oferece a nós é o tentador. E assim como Jesus disse não, que tenhamos também a ousadia e a verdade desse exemplo do Cristo em nós, para dizermos também não. Eu quero viver o que Deus quer que eu viva. E essa construção humana, arrogante, prepotente, poderosa, aqui entre aspas, não me interessa. O que me interessa é a vontade do Pai. E em terceiro lugar, que nós não precisamos testar Deus, que o amor de Deus está conosco e em nós, no dia da alegria, no dia da dor, que as circunstâncias não falam aquilo que é a realidade a respeito de Deus e do seu amor por nós, e que nós queremos viver o seu plano. Tantas vezes, ou na maior parte das vezes, distinto dos planos que nós traçamos e distinto dos planos que a sociedade e a religião, ponto pouco citado aqui por mim hoje, mas crucial em tudo isso, quer que sejamos aqueles que dizem não à voz do tentador e sim ao desejo e à vontade do Senhor. Eu encerro essa conversa dizendo uma coisa para você, meu irmão. Tome cuidado com as vozes. Tome cuidado com o coração. Se há uma coisa para a gente guardar, é o coração. Coração que adora uma melancolia, coração que adora uma autocomiseração, coração que adora ser elogiado, coração que gosta de um afago, coração que gosta de questionar situações, coração humano, coração pecador, coração frágil, que precisa se fortalecer no exemplo do Cristo e na verdade que o Cristo deixa para nós. O amor de Deus está conosco. Filho amado em quem tenho prazer. Que essa voz fale mais alto a nós do que a voz do tentador. Querido Deus, obrigado por essa manhã. Meu pedido é que essa conversa, que ela não fique só na nossa mente, que ela não fique só no nosso intelecto, que ela não fique só no nosso entendimento, mas ela se derrame para o nosso coração. E que o nosso coração, que é o lugar mais precioso, que é onde tudo acontece, seja protegido. Protege os nossos ouvidos e o nosso coração das vozes estranhas, Senhor. Protege o nosso ouvido e o nosso coração dos elogios interesseiros. Protege o nosso ouvido e o nosso coração das propostas indecentes. Protege o nosso coração e o nosso ouvido dos desafios para olharmos para o Senhor da maneira equivocada. Guarda-nos, Senhor. E que como Jesus, como Cristo, nós, ainda que no deserto, estejamos prostrados diante do Senhor, ouvindo a Tua voz, que diz que somos filhos amados, e nos comportemos e vivamos a vida como Cristo, Senhor, nos fazendo oferta ao Senhor, nos desvinculando de todo poder humano corrompido, nos guardando de todo tipo de tendência humana que nos leva a um afastamento do Senhor. Dá-nos graça, Jesus. Guarda o meu coração, guarda o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs que me ouvem nessa manhã e nos ajuda, Jesus, nos ajuda nessa caminhada, porque Tua é a glória, Teu é o poder,
tua é a honra. E se há alguém para ser exaltado, que seja o Senhor e nunca nenhum de nós. Nunca nenhum de nós. Fazemos nossas as palavras de João Batista, que eu diminua e que o Cristo cresça, em nome de Jesus. Obrigado pelo Dia das Mães, mais uma vez oramos por todas elas, obrigado pela transmissão, obrigado pela comunidade viva que o Senhor nos deu, guarda cada um, dá-nos um bom domingo, em família, é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus, amém.